Boa noite. Nós estamos na disciplina e-commerce de marketing digital, uma turma que está pertinho de se formar. E eu vou falar para vocês um pouquinho do que houve no nosso último encontro. Nós falamos sobre a unidade 1, que é sobre negócios digitais. Como vocês estão fazendo o curso de marketing digital, quando nós falamos sobre negócios digitais, tem tudo a ver com comunicação via internet. E hoje nós sabemos, quando falamos via internet, mobile, que é móvel através do celular, também através de sites. E ao longo do nosso curso, nós aprendemos a importância de você ter um bom site, de você elaborar um bom site, de você saber gerenciar conflito, de saber como responder o seu cliente, como reter o seu cliente, diversas formas de você mensurar, quantificar, como o Google AdWords, certo? Como os próprios sistemas de CRM. E essa disciplina vai falar sobre a questão do e-commerce business, como administrar o comércio eletrônico. Então, na unidade 1, nós falamos sobre a história da internet, certo? Os ecossistemas digitais, que é a melhor forma de você posicionar o produto. E com exemplos, nós falamos sobre o Airbnb, o Uber, que o Airbnb ele é uma plataforma, na verdade, que conecta pessoas comuns, que elas fazem negócios de alugar, que pode ser que seja um imóvel, ou então um quarto da sua casa, é muito comum, principalmente, por exemplo, em países do sistema capitalista, até mesmo como os Estados Unidos, ou até mesmo a área de turismo, países com potencial de turismo, de você alugar também um quarto na sua casa, o Uber também, certo? Que é uma plataforma também, que também de oferecer o serviço de entrega, ou até mesmo também de alugar o carro. Eu estava conversando com meu irmão, que ele está em Orlando, e ele estava me falando que também existe o serviço de Airbnb de automóvel, de você alugar uma pessoa física, certo? Então, nós conversamos sobre esse assunto, falamos a diferença do que é o e-commerce e business, certo? E algumas definições que vocês irão encontrar no livro de vocês, porque hoje nós iremos falar sobre a unidade 2. Também falamos sobre o marketplaces, a Amazon Submarino, o Magazine Luiza, dando exemplos, que são sites que têm como estratégia o e-business, o negócio, negociar de venda de produtos e serviços. Falamos a diferença do B2B, business to business, e B2C, que é o business to customer, que o B2Business, ele vende para outras companhias, tem um maior volume de compras, no ciclo de vendas ele é mais longo, enquanto que o B2C, ele é o negócio customizado, né? Você vende para o consumidor final, é o menor volume de compras, o ciclo de vendas de um produto, ele é mais curto. Então, como exemplo, é os supermercados e lojas de departamentos, certo? Então, falamos. Então, aqui é só te mostrando o que nós comunicamos, apresentamos para você na aula passada, certo? Sobre a questão do comércio eletrônico. O que é o comércio eletrônico? O e-commerce são as compras online, são as aquisições online, que você pode vender ou leiloar tudo online, pagar contas, transações bancárias. Então, tudo isso se define como o e-commerce, certo? E agora nós vamos também falar sobre, na unidade 2, trazendo aqui para vocês, certo? Nós vamos estar apresentando sobre as principais estratégias de marketing para o e-commerce de sucesso. Lembrando, para você que vai assistir, você que está presente aqui no nosso encontro, já está a primeira prova liberada para você, referente à unidade 1. Lembrando que é unidade 1, 10 questões objetivas para marcar, e que vocês terão 15 dias para estar realizando essa prova, certo? E querendo aproveitar aqui o recado dessa aula para vocês, que essa turma de vocês, ela fica de férias no dia 7 de dezembro. Então, no próximo encontro, nós estamos a terceira unidade,
em seguida a revisão, e logo após vocês irão apresentar o trabalho final de vocês. Então não deixe de me mandar por e-mail para que eu possa estar avaliando, tá certo? Para que possamos ser aqueles profissionais assim do futuro que faz o trabalho com antecedência. Então vamos nós aqui. Bom, as principais estratégias, certo? Esse dado aqui eu peguei da Eviso Tecnologia, que fala o seguinte: as principais estratégias de marketing para o e-commerce de sucesso, primeiro, eu trabalhar com o Google AdWords, que é quando você tem o seu site, certo? E você quer que o usuário ele te busque, seja pelo o Google, certo? Você tem que colocar as palavras-chave de uma forma patrocinada, que você faça um investimento, que quando o consumidor ele procurar por aquela palavra-chave, vai te encaminhar para outro site. Remarketing, sabe quando você se interessa por algum produto online, mas não realiza a compra e é perseguido por anúncios de produto? Então, essa estratégia que você vê quando você vai procurar assim no Google, um imóvel para alugar, ou seja, numa mídia social, ou numa rede social. Então, quando aparece para vocês o algoritmo, ele coloca aparecendo para você várias sugestões, essa estratégia se chama de remarketing. SEO, abreviação Search Engine Optimization, que se refere à otimização do site ou do conteúdo, buscando uma boa colocação e resultados no site de pesquisas. E as mídias sociais, quando um possível cliente se interessa por a sua empresa, ele vai te procurar no site, meios informais, tudo para quê? Para saber da sua empresa informações. O que são tecnologias digitais? Bom, os cientistas, eles definem as tecnologias como um conjunto de tecnologias que permite principalmente a transformação de qualquer linguagem ou em dados ou em números, de 0 a 1. Isso aqui se chama a definição de tecnologia digital. Lembrando, pessoal, que aqui nós estamos apresentando para você o conteúdo, mas que você, as que estão aqui, as meninas, você deve estudar pelo seu livro, certo? Então, olha só. É inegável que as tecnologias digitais, elas têm se tornado cada vez mais presentes em todos os aspectos da vida humana, seja ela social, profissional ou pessoal, e impactando e afetando a sociedade, e a cultura e o modo como nós vivemos e interagimos com o mundo. No entanto, vários fenômenos que se apresentam hoje são categorizados como novidades, e na realidade são fenômenos já antigos que foram impulsionados, foi nos mostrado pelo meio digital, certo? E o exemplo disso, tão proclamado poder do usuário, do consumidor, que adquire papel central no cenário do marketing atual. Esse poder do usuário, ele foi realmente alavancado através da tecnologia, seja ela pela informação, pela comunicação, pela mobilidade que hoje nós utilizamos o celular, mas existia muito antes, pelo menos desde a década de 70, quando foi inventado o controle remoto e a TV, que passou a permitir o quê? Que às vezes um movimento com o dedo, com um clique, o usuário mudasse de canal. Eu acompanhei a questão dessa mudança, que foi quando a televisão era daquela, vocês são bem jovens que vão me ouvir, que vão me assistir, que você virava o plug da televisão, certo? E até chegar à própria internet, você ter acesso na sua casa, em 2000, que as pessoas tiveram acesso através dos PCs, e assim também como a questão do controle remoto, que a televisão era preta e branca. Depois houve aquela evolução de ser colorida, se tornar tela plana, sair daquela do TV de tubo, certo? E aqui nós vamos falar alguns conceitos do que seria inteligência artificial, que hoje tá assim, qualquer coisa as pessoas já vão procurar ajuda da inteligência artificial, chatbot e pesquisa de voz. A inteligência artificial, ela é um programa que simula a inteligência humana ou interação, a ação entre a pessoa e o computador. Até para que a inteligência artificial ela funcione, é necessário que eu dê alguns comandos para que ela possa procurar a resposta.
Para o e-commerce, a IA, ela pode desenvolver um papel fundamental no atendimento em tempo real aos usuários, fazendo com que a própria plataforma do e-commerce identifique padrões e desenvolva soluções. Chatbots são ferramentas de atendimento online, que pode utilizar o quê? A inteligência artificial para desenvolver uma comunicação com o usuário, sendo ela automatizada, certo? E o chatbot ele surge com a ideia realmente de agilizar esse atendimento e também coletar em tempo real as dúvidas. Tanto é que quando você clica em um site ou uma loja, ele pergunta, dúvida, um exemplo, eu vou fazer uma compra em um aplicativo de compras. Aí eu tô com algum problema, eu falo, falar com atendimento. Aí clicar lá, ele vai falar, dúvidas no pedido, dúvidas com a entrega, você clica lá, dúvidas com a entrega. O pedido não chegou a tempo, então ele vai colocando através das respostas da inteligência artificial, a programação, ele vai te respondendo. Pesquisa de voz. Com a evolução da tecnologia e da capacidade computacional, a interação do usuário com as marcas, ela tem de ser desenvolvida por voz. O atendimento do consumidor, do e-commerce, é desenvolvido por meio de um diálogo humano, uma evolução das atuais assistentes pessoais como o Google e Alexa. Omnichannel consiste em um modelo de negócio com a presença de uma organização em todos os canais em simultâneo, tanto em pontos de contato com o consumidor, lojas, máquinas e vendas automáticas, como aplicativos, sites, redes sociais. E esse termo, ele é constituído do prefixo, aqui que vem antes, o omni, que se refere o quê? Ao conceito de onipresença. Ou seja, está onipresente em todos os pontos da jornada do consumidor, desde a pré-venda, a própria venda, a pós-venda com atendimento, fazendo com que isso faça o quê? Um relacionamento de longo prazo. Internet móvel. O aumento da internet móvel 5G no momento potencializa ainda mais a presença, permitindo cada vez o consumidor esteja conectado em diferentes momentos e lugares. Hoje, alguns celulares ainda continuam com 4G, porque depende do modelo do aparelho, certo? Mas é algo que já foi liberado para o Brasil. Rastreamento. Uma característica do mercado é a necessidade por transparência e segurança das transações. Tem um site que é muito forte nisso. A própria Shopee é muito forte nessa questão do rastreamento, você saber aonde que está o seu produto, que é uma forma de reduzir as distâncias. Para ter ideia, o rastreamento é um dos pontos que cria uma vantagem competitiva entre os aplicativos de transportes e transportes tradicionais. Eu até falei para vocês que hoje, para o consumidor, o que é muito importante, além de ele definir um nicho, aonde ele vai colocar a mercadoria dele, o público que ele quer atingir, mas o principal hoje é a questão da logística, de você vender o seu produto, mas também de entregar. Blockchain, podemos traduzir o termo como encadeamento de dados. Nada mais é que um banco de dados que documenta as transações e eventos. Uma espécie de livro contábil, ele mostra o que está saindo, o que está entrando, não permitindo a sua alteração e gerando maior segurança, pois, uma vez registrado, o dado ele não pode ser apagado. Big Data, o que seria Big Data? É um termo muito utilizado e abrange uma área importante para os negócios digitais. E ele diz respeito ao grande volume de dados que a tecnologia permite armazenar, analisar. Tanto é, pessoal, que hoje existem cursos específicos como Big Data, inteligências artificiais, porque se vê a necessidade maior de que está crescendo desde a pandemia, aumentou bastante a questão do e-commerce, e a gente precisa mais do que nunca monitorar todos os dados, essas compras, e criar estratégias digitais. Análise de dados. Com grande quantidade de dados que temos disponível, surge cada vez mais a necessidade de gerenciar esses dados. A análise desses dados está sendo cada vez mais utilizada para as organizações para fazer o quê? Planejamento de como se posicionar estrategicamente, certo? E isso tanto para o e-commerce e business, como a venda comum, certo? E aí, nós vamos adentrar, que o livro de vocês comenta muito sobre o que é um metaverso. O metaverso nada mais é que um espaço virtual compartilhado,
coletivo criado pela convergência de realidade física, virtualmente aprimorada e espaço virtual, fisicamente persistente, incluindo a soma de todos os mundos virtuais, realidade aumentada e internet. Imagina você poder fazer tudo que você faz na vida real, mas em uma realidade diferente. Trabalhar, viver, comprar, casar. Parece até filme de dicção do Matrix. E o futuro chegou e ele tem nome de metaverso. Desde que Mark Zuckerberg anunciou a troca do nome da sua holding, né? Seu grande grupo, Facebook, para Meta Plataformas, tanto é que se você pegar o seu WhatsApp, você vai ver que faz parte do grupo Meta. No intuito de marcar uma nova fase da empresa, o foco atual era construir um metaverso, e não se fala de outra coisa. E aqui, eu quero compartilhar com vocês um vídeo do Mark Zuckerberg, tá? Criador do Facebook, que ele fala sobre a questão do metaverso. I want to share what we imagine is possible. The experiences you'll have, the creative economy we'll all build, and the technology that needs to be invented, as well as how we're going to all do this together. The basic story of technology in our lifetimes is how it's given us the power to express ourselves and experience the world with ever greater richness. Back when I started Facebook, that mostly meant text that we typed on computers. Then we all got phones with cameras, and the internet became much more visual. And recently, as connections got faster, video has become the main way that we experience content. We've gone from desktop to web to phones, from text to photos to video, but this isn't the end of the line. The next platform and medium will be even more immersive, an embodied internet where you're in the experience, not just looking at it. And we call this the metaverse. And you're going to be able to do almost anything you can imagine. Get together with friends and family, work, learn, play, shop, create, as well as entirely new categories that don't really fit how we think about computers or phones today. Now, since we're doing this remotely today, I figured let's make this special. So we've put together something that I think is really going to give you a feeling for what this future could be like. We believe the metaverse will be the successor to the mobile internet. We'll be able to feel present, like we're right there with people, no matter how far apart we actually are. We'll be able to express ourselves in new, joyful, completely immersive ways, and that's going to unlock a lot of amazing new experiences. When I send my parents a video of my kids, they're going to feel like they're right in the moment with us, not peering through a little window. When you play a game with your friends, you'll feel like you're right there together in a different world, not just on your computer by yourself. And when you're in a meeting in the metaverse, it'll feel like you're right in the room together, making eye contact, having a shared sense of space, and not just looking at a grid of faces on a screen. That's what we mean by an embodied internet. Instead of looking at a screen, you're going to be in these experiences. Everything we do online today, connecting socially, entertainment, games, work, is going to be more natural and vivid. This isn't about spending more time on screens. It's about making the time that we already spend better. Screens just can't convey the full range of human expression and connection. They can't deliver that deep feeling of presence. But the next version of the internet can. That's what we should be working towards. Technology that's built around people and how we actually experience the world and interact with each other. That's what the metaverse is all about. Now, the best way to understand the metaverse is to experience it yourself, but it's a little tough because it doesn't fully exist yet. Some of the basic building blocks are here though, and others are starting to emerge as we speak. We're starting to get a sense of how it could all come together and what it could feel like. So today we're going to do something a little bit different. Rather than just focusing on this year's products like a normal keynote, we're going to talk about the future. So let's start by exploring what different kinds of metaverse experiences could feel like, starting with the most important experience of all, connecting with people. Bom, pessoal. Bom, mostrando para vocês aqui, esse vídeo, ele é um vídeo longo de 1 hora. Para você ter ideia, esse vídeo aí, ele foi de inteligência artificial. Eu vou estar compartilhando no link para vocês no nosso grupo do WhatsApp,
E vale muito a pena vocês compreenderem. Então, aquele vídeo todo, o Mark Zuckerberg estava ali em forma de metaverso, entendeu? Em uma outra realidade. Ali não era ele próprio, era uma inteligência artificial. Então, é muito bacana, certo? Que vocês leiam, porque isso aqui é você estar antenado com o que está acontecendo. Então, continuando o nosso encontro, o que significa metaverso? Bom, primeiramente, vamos ao significado literal da palavra. O prefixo meta vem do grego, que significa além, e somado ao verso, que vem do universo, além do universo. Mas engana-se quem pensa que é mais uma criação do Zuckerberg. O termo surgiu muito antes, 30 anos atrás, no livro de ficção científica Snow Crash. No livro, o escritor norte-americano Neil Stephens descreveu um mundo virtual habitado por avatares. De lá para cá, o metaverso saiu dos livros e passou a ser construído de verdade. Tanto é que muitos jovens jogam, como ele mesmo falou, casam, tem um outro mundo, até namoram. O primeiro experimento do metaverso, sentido vida real, foi em 2023, com o Second Life, um jogo que virou febre mundial, que permitiu que as pessoas criassem avatares, pudessem namorar, trabalhar, tirar férias, certo? Amizades, se quiser ser rico, seria, certo? E é exatamente essa a ideia de Mark e de outros gênios da tecnologia, fazer com que tudo fosse real. E as vantagens do metaverso? O metaverso é uma tecnologia que potencializa, sobretudo, o conceito de fazer tudo de qualquer lugar. Em um mundo pandêmico que houve para nós de 2020, onde a única certeza é a mudança constante, o metaverso é uma alternativa mais imersiva que contribui para o avanço do modo remoto. De certa forma, é um benefício que pode ser aplicado por as empresas, instituições de ensino, entidades médicas, no intuito de tornar o que é mais real as experiências remotas. E, além disso, são infinitas as possibilidades de negócios e, principalmente, interações. Legal, né? Então, não deixe de assistir. Vou colocar um link. Se você está assistindo esse vídeo, você também encontra Metaverso, Mark Zuckerberg no YouTube, vocês também vão encontrar. Portanto, SEO, que na tradução significa otimização do sistema de buscas, é uma parte indispensável para a sobrevivência de um e-commerce. Por meio dele, é que os usuários podem encontrar de forma orgânica. Recomenda-se que as questões do SEO sejam pensadas desde o início do projeto. Como? Definir as palavras-chave, até para você trabalhar com inteligência artificial também. E se você quer atingir seu cliente através de sites, também tem que ter as palavras-chave. Títulos e descrições de produtos, hierarquia e organizações das tags, crie uma boa descrição, imagens otimizadas, organize a arquitetura do site, estimule comentários e avaliações de produtos. Aqui vamos falar, relembrar um pouquinho sobre o funil de vendas. Esse conteúdo de vocês, eles relembram muito o que a gente já assistiu. O funil de vendas, vocês lembram que é uma forma que quando eu crio um site, eu possa estar vendo o perfil dos meus clientes. Então, aqui no funil, vamos relembrar. O topo do funil é uma ação voltada para atrair o quê? Os consumidores, certo? Aqui. O meio do funil são ações voltadas o quê? Para educar e preparar o consumidor. Aqui ele conhece o teu site, aqui você mostra como é que é, e vai fazer com que aquele consumidor veja a facilidade até de navegar no site, os produtos, o preço que você colocou, que ele sinta vontade de comprar. E o fundo do funil, logo aqui embaixo, são ações que vão ser pensadas para você converter finalmente o que eu sou consumidor, que vai se tornar o seu freguês. E tudo isso através do seu sistema, ele vai dizer quanto tempo aquela pessoa permaneceu no seu site, certo? Até que ponto ela chegou no seu site. Aqui novamente, olha, o funil de marketing. Consciência, interesse. Quando ele está aqui no início, é consciência. Entrou para buscar um produto. Interesse, quando ele se aprofunda mais. Consideração, ele compra. E quando ele chega no funil, é a fidelidade. E-mail marketing, a gente já viu sobre isso também. O e-mail marketing é uma das ferramentas estratégicas de marketing e uma das mais antigas, certo? E muito eficiente, que você envia o e-mail para os seus consumidores.
Como você já deve saber, até mesmo receber em seu dia a dia, o e-mail marketing é a utilização do e-mail para envio de informação, campanha, certo? E esse recurso é uma forma de você estar criando e mantendo um relacionamento com o cliente. Hoje as empresas já até perceberam que por causa da caixa dos e-mails, eles até perguntam no final, você quer continuar recebendo os nossos e-mails? Caso não, clique. Foi feita uma programação para isso. E as principais características do e-mail marketing: permissão e ética, opt-in, opt-out, que para que uma ação seja considerada e-mail marketing e não spam, é essencial que respeite as éticas. Existem práticas que fazem com que o seu e-mail ele não se torne um spam. Então, assim, o e-mail marketing só acontece no âmbito de permissão, que é a base do marketing de relacionamento. Segmentação e personalização. Justamente porque o e-mail marketing acontece por meio da permissão, possibilita estabelecer um relacionamento contínuo e crescente o quê? Com grau de detalhamento do público-alvo. Mensuração, já diz, é mensurar. Por acontecer no ambiente digital e normalmente está associado a banco de dados, como é que, Cristiane, mas como é que meu cliente, geralmente as empresas têm acesso ao e-mail marketing? Existem maneiras. Uma é o cliente cadastrar no site, outra também você pode estar comprando um banco de dados com e-mails de acordo com o perfil do seu cliente, certo? Rastreamento. Com as mensagens de e-mail, não possui limitação de tamanho nem de texto, como acontece em redes sociais, por exemplo, que podem ter limite de tamanho das mensagens ou só permite que as mensagens fiquem no seu próprio ambiente. O e-mail marketing ele permite o encadeamento dos assuntos, rastreando as interações entre empresa e consumidor, certo? E integração entre plataformas. E o e-mail marketing ele permite que as call to action, né, a chamada para ação, direcione as ações e as mais diversas mídias. E além disso, é uma das principais opções de recebimento de mensagens, assinaturas em RSS, feeds, né, feeds de sites e blogs. Isso também faz com que o e-mail marketing seja uma excelente opção para costurar assuntos. A sincronicidade. O e-mail marketing permite a leitura e a resposta em tempos distintos. Então, além da leitura, é um momento diferente do envio e recebimento. Então, dessa forma, essa questão da sincronicidade, o e-mail ele vai atender o quê? Diversos perfis. Permanência. Uma vez um e-mail recebido por uma pessoa e ser guardado, ele pode ser lido em qualquer momento distinto. Difusão digital. No ambiente digital, o e-mail é uma das plataformas mais maduras e disponíveis com altíssima difusão entre usuários online. Preço baixo per capita. O custo de envio de produção e envio de e-mail marketing é barato, quando comparado a outras formas de comunicação. Eu lembro quando eu trabalhei durante muitos anos com marketing, a gente comprava também essas mensagens de WhatsApp e o preço era alto, mais do que o e-mail marketing. Mensagens de multimídia. Bom, o e-mail ele permite não apenas o uso de texto, mas imagens, vídeos que você pode dar para atingir o seu público. Envio único. Por sua característica de personalização e permissão, não se admite uma mensagem de e-mail seja enviada de uma vez a cada pessoa. Diferentemente da propaganda, com caráter interruptivo, em que a maior frequência de comunicação da mesma mensagem resulta em um maior impacto, no caso do e-mail marketing, que ele é só uma vez. Então, ele possibilita a riqueza de conteúdo e a capacidade de viralização. Todo esse material vocês encontram no livro de vocês, certo? Aqui nós estamos apresentando para que você, ao fazer sua leitura, veja que a disciplina agradável e que muitas coisas que vocês estarão revendo, nós já vimos em outras disciplinas. A ação de remarketing ou retargeting pode ser desenvolvida de diferentes maneiras em sua essência. A estratégia é aproximar o quê? O consumidor com a ação como ele avança no funil. Lembra do funil? Que é a estratégia de você estar trazendo clientes. Essa ação ela funciona conforme a figura 6. Vamos ver aqui. O visitante, o remarketing.
Ele acessa seu site, a visita dele é rastreada, o visitante ele sai do seu site e em seguida o visitante ele vê o quê? O seu anúncio em outros sites. Então isso aqui é o que está acontecendo muito. E o visitante ele acaba retornando o quê? Para o seu site. Então isso aqui é a ação de remarketing, aquilo que acontece com você. Quando você procura e você fala assim, meu Deus, como é que esse povo sabe? Eu apenas falei e já está aparecendo aqui no celular. Usabilidade. Como vimos, a tecnologia está ficando cada vez mais nas mãos humanas. E isso impacta diretamente na usabilidade, que nada mais é que um atributo da qualidade que avalia a facilidade que dá a interface. Lembra que a interface é o nosso site. No caso do e-commerce, é fundamental criar vantagens a seguir, como os usuários permanecem no e-commerce por mais tempo, quando eu tenho um bom site, uma boa navegação, com imagens que não pesam tanto, e que eu também consigo ter mobilidade através do celular, informações claras e de fácil localização, economiza tempo do usuário, objetividade nos textos e menus e uma boa experiência. Nós aprendemos ao longo da disciplina que o consumidor, hoje, com tanta oferta, ele quer algo que seja prático, que ele possa compreender, que seja fácil dele navegar, que possua palavras-chave do que ele está procurando, certo? Então, hoje, mais do que nunca, a estratégia de marketing, principalmente digital, é você compreender que o mundo é muito rápido e que você deve seguir esse raciocínio do seu cliente, que hoje está acessado em várias plataformas, faz várias coisas ao mesmo tempo. Portanto, as 10 heurísticas de Nielsen são visibilidade do status do sistema, correspondência entre o sistema e o mundo real, liberdade e controle do usuário, consistência e padrões, prevenção de erros, reconhecimento ao invés de lembrar, flexibilidade e eficiência, estética e design minimalista. E aqui nós vamos para a diferença do que é um comportamento de UX e UI. Então, no comportamento, no UX é pesquisa, protótipos, etnografia, personas e objetivo. UI é design visual, tipografia, cores, layout e design system. Bom, então aqui o que quer dizer novamente? Que ao criar uma interface, principalmente quando eu trabalho com e-commerce, eu tenho que ser claro e objetivo, principalmente na primeira tela, certo? Tem que ser destaque. E nós aprendemos que marketing é o quê? Você trabalha também com transparência. Facilite o consumidor por meio do UX, UI, cria uma navegação rápida, que o cliente ele tenha liberdade, que ele saiba manusear, que saiba como, até aquele botão do voltar, esteja lá fácil para ele compreender. Teste estilos, desenvolva testes constantes para monitorar o resultado, acompanhar seu site, comentários e avaliações, atendimento rápido, botão de compra. Vamos ver a diferença? Vocês estão vendo como essa disciplina está também fazendo revisões do que a gente já viu? A diferença do outbound marketing e inbound marketing. Bom, o outbound é o que? Ele é o foco na propaganda ativa, na divulgação direta do produto. A empresa, ela procura clientes, tem uma comunicação unidirecional. A prospecção ativa entre elas é cold calls, spots, anúncios, flyers, são propagandas, maior custo médio de aquisição do cliente, pouco ou nenhum valor agregado, marketing de interrupção, listas não segmentadas, propagandas que não geram valor para o cliente. E o inbound marketing, o foco dele é na propaganda ativa, o cliente vem até a empresa porque ele é o quê? Ele é atraído, é uma comunicação bidirecional, os clientes são atraídos através do quê? De buscadores, de sites, mídias sociais, é o menor custo, é movido principalmente pela criatividade, marketing de permissão, listas segmentadas e conteúdos relevantes para a persona. Lembra que era a persona? A persona é o nosso consumidor, no que a persona assim, aonde eu quero atingir, o perfil que eu quero atingir. Estratégias de promoção. Promoções com foco no frete,
em datas comemorativas com pontos de desconto e fidelização do cliente. Nós estamos no período de novembro, Black Friday, então vai ter muito assim. E hoje é muito comum você ver, principalmente no e-commerce, e o consumidor já pergunta. Eu me lembrei agora do cupom de desconto. Eles entram nas redes sociais da loja, que vende serviço, e perguntam qual é o cupom de desconto, para ter um abatimento, né, no produto. E vamos agora resolver algumas questões, tá certo? Do nosso conteúdo. Para quem está chegando agora, a gente deu uma introdução do que nós falamos da unidade 1, e nós vamos agora resolver alguns exercícios da unidade 2, que nós falamos sobre negócios digitais, como vocês acompanharam, metaverso,